Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos falar sobre o iluminismo, ou século das luzes, ou ainda, para quem preferir, pode ser chamado de crise do antigo regime. O antigo regime. O antigo regime é o período dos reis, príncipe era o Todo-Poderoso. E a gente vai aprender um pouquinho sobre esse iluminismo, século das luzes. Uma definição mais apropriada, eu diria que a humanidade só estará livre no dia em que o último rei morrer enforcado nas tripas do último padre. Quem disse isso foi Denis de Terotz, né? E Denis, quando ele disse isso, ele estava se referindo que padre? Exatamente aquele padre que tinha o domínio da igreja. Então, o padre tinha o domínio da igreja, o rei mandava no padre, o padre mandava no rei. Era a igreja e Estado tudo junto. Por isso que havia esse problema bastante grande. Igreja e Estado bastante unido, totalmente unido, e a igreja era o poder maior no período feudal. Ou seja, a vocação de padre e bispo não era vocação, era simplesmente um cargo elitizado, aonde você comprava esse cargo ou de padre ou de bispo. Então, essa era a realidade que se tinha na época. Então, a partir daí, a gente tem como é que estava a sociedade nesse período. Então, a sociedade nesse período, ela era simplesmente representada o conflito entre o terceiro estado, que é a burguesia, contra o primeiro estado e o segundo estado, que é o clero e a nobreza. Então, você tem 4 divisões sociais aí. Então, o terceiro estado é a burguesia, contra o primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza. Lembrando que o clero tinha um poder e uma hierarquia maior dentro do organograma social, maior que a nobreza. O clero era mais importante. E no terceiro estágio vinha a burguesia e depois o povo. Então, para a gente ter uma ideia de como essa sociedade estava organizada. Então, a gente vai ter, na visão de Denis, né, de Terotz aí, a gente vai ter que acabar com o rei e com o padre. Ou seja, vamos ter que tirar o poder do rei e acabar com os privilégios do padre e aquela questão toda. Por isso que ele vai fazer essa fala bastante pesada nesse período. Definição, então, é um movimento filosófico, intelectual, científico que contrariou as bases do antigo regime, contrariou as bases do rei, que ocorreu no século XVIII, principalmente na Inglaterra e na França, né? E assim por diante. O iluminismo representou basicamente uma forma, né, a forma da burguesia interpretar o mundo. Então, a burguesia que era, voltando ali, é esse terceiro estado. Primeiro é o clero, segundo a nobreza, terceira a burguesia. Então, tinha que acontecer essas mudanças na visão da burguesia. A burguesia achava que tinha que acontecer isso. Bom, diante disso, qual é a primeira ideia que a gente tem? É o uso da razão, o racionalismo. Esse racionalismo, ele tem que combater algumas coisas. Primeiro, a ideologia a ser seguida como forma de contestar o antigo regime. Então, a gente precisa, de forma racional, contestar o poder do rei, contestar a autoridade do rei. E quais são as características que nós vamos assumir daqui para frente? Primeira grande característica: anti-absolutismo. Nós temos que ser contra o rei, fazer oposição a ele.
e limitar o poder do rei, que é mais ou menos aquilo que tem hoje na Inglaterra. O poder real lá, eles têm poder ou quase nenhum poder, né? Eles são representativos. Então, limitar o poder desse rei e ser a campanha anti-absolutista, ou seja, antimercantilista, né? Ou seja, antimercantilista. E a gente tem que fazer um intervencionismo, intervir na comunidade, intervir nas ações do governo e assim por diante. E terceiro e último, anticlericalismo, anticlero. Por causa de quê? Por causa da influência da igreja. Antimercantilismo, por causa da influência dos reis, principalmente nas novas terras descobertas, América, África e Ásia, assim por diante. Antipadre, por causa da influência da igreja. Então, esses três pontos, essas três situações e essas três oposições é que vai dar a condição para que a gente pense no iluminismo de forma mais efetiva. Os principais representantes do iluminismo, quais são ou quais eram? Então, os principais representantes do iluminismo, a gente tem na área da economia, ou a fisiocracia, quer dizer, terra como fonte de riqueza. Essa é a verdade. Os fisiocratas acreditavam que a terra era a fonte de riqueza. E entre esses teóricos aí, a gente tem Kesney, um dos principais, né? Goldney também é um dos bons teóricos desse período. E o liberalismo? Quem vai tratar do liberalismo? Trabalho como riqueza. Quem é que vai desenvolver essa ideia dentro desse contexto? Aqui a gente tem alguns teóricos desse período. O mais famoso dele é Adam Smith, que vai escrever o livro A Riqueza das Nações, onde vai mostrar que o Estado tem que ser rico, o Estado tem que sobrepor a todo esse processo e o Estado tem que garantir o processo de riqueza. A partir daí, vai surgir alguns pensadores, entre eles John Locke da Inglaterra, né? Ele é o pai do iluminismo. Ele é considerado o pai do iluminismo, do direito natural, principalmente de aquele direito inalienáveis, ou seja, aquele direito que não muda, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. E segundo eles, os governos existem para preservar esses direitos. Né? E ele vai trabalhar muito, muito, muito forte o liberalismo político. Defesa de uma monarquia parlamentar, claro, em inglês e tal, e até hoje a Inglaterra é parlamentarista. Então, o conhecimento, segundo ele, vem através da experiência e da razão. Então, esse John Locke é considerado o pai do iluminismo. Na área econômica, a gente tem ali o Adam Smith. O Adam Smith é o pai da economia moderna, né? E segundo ele, é a não intervenção do Estado na economia. O Estado não tem que intervir na economia. O Estado é um político que tem que governar e fazer leis. Deixa a economia para o povo. Livre concorrência, lei da oferta e da procura, divisão do trabalho, riqueza é igual a trabalho. E o liberalismo econômico deixa o povo se virar. A economia, ela se resolve por si. Vai ter um movimento agora chamado fisiocratas. O que é fisiocrata? É um movimento que nasceu na França. A fisiocracia nasce na França. A versão francesa do liberalismo econômico já vai ser chamado de fisiocratas, que é a não intervenção do Estado na economia. A riqueza igual à agricultura, né? Os teóricos desse aí é Kesney, né? Entre vários outros que tem aí. E a grande frase que também Adam Smith vai adotar é deixa fazer, deixa fazer, deixa passar. Que o mundo
anda por si mesmo. Deixa fazer, deixa passar, que o mundo anda por si mesmo. Essa era a grande frase desses teóricos fisiocracia, que é uma ideia, é um liberalismo à la francês, ok? Agora a gente tem Montesquieu, também francês, divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Foi ele que fez essa divisão dos três poderes. Por isso que a gente fala que é a crise do antigo regime. A economia entrou em novas dimensões, a política entrou em novas dimensões, os poderes, e agora se cria três poderes, onde um cuida dos dois. Então, o executivo vai cuidar do legislativo e do judiciário. O legislativo cuida do judiciário e do executivo, né? E o judiciário cuida do legislativo e do executivo, e assim por diante. E a harmonia e a autonomia desses poderes, né? E a submissão de todos diante da lei. Essa que é a ideia. Montesquieu vai trabalhar isso. E Montesquieu também vai trabalhar o seguinte, a divisão desses poderes com a seguinte situação: crítica ao clero e à intolerância, igualdade jurídica entre as pessoas, né? E, e expressão e monarquia ilustrada, ou seja, a monarquia tem que ser apenas uma representação, e assim por diante. O próximo pensador é Voltaire. Voltaire, ele vai fazer bastante crítica ao clero, liberdade, igualdade e fraternidade, a igualdade jurídica, a liberdade e a igualdade entre as pessoas, principalmente para aqueles mais pobres. Voltaire ainda, ele vai estudar em Paris, ele foi poeta, foi dramaturgo, filósofo, enfim, ele teve uma vida bastante ativa. Ora, Deus me defenda dos amigos, que dos inimigos me defendo eu. E aí tem várias frases de Voltaire que ele vai fazer, né? Devemos julgar um homem não pelas suas perguntas, que pelas respostas. Então, devemos julgar um homem não pelas suas perguntas, mas pelas suas respostas, né? E assim por diante. A segunda frase, de baixo para cima. Toda a riqueza do mundo não vale um bom amigo. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Então, essas são as frases de Voltaire, que é muito interessante nesse período. O Rousseau foi muito influente, né? Criou a soberania popular, o poder atrelado ao povo, e isso a gente vai chamar de democracia, né? Então, o povo é que manda, o povo é que participa, e o poder político obedece ao povo. Ainda sobre Rousseau, né, da sua importância, ele vai criar a soberania popular do povo sobre democracia e ele vai escrever o livro Leviatã, considerado Rousseau o pai da democracia, né? Diderot, né, e também francês, vai fazer o enciclopedista. O que é enciclopedista? Vai juntar todos os livros que existiam na época e vai criar uma coisa chamada enciclopédia. É onde se guarda todo o conhecimento, onde se armazena todo o conhecimento, né? Onde vai divulgar principalmente as ideias iluministas e assim por diante. Então, a obra fundamental dos franceses foi, de fato, a enciclopédia. E essa enciclopédia é onde a gente guarda todos os conhecimentos, todas as descobertas, todas as ciências e assim por diante. Então, a enciclopédia é biblioteca ou conjunto de livros. Despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? São os reis absolutos que, influenciados pelas ideias iluministas, promovem uma reforma em seus países, porém sem abdicar do seu imenso poder. Então, despotismo esclarecido é quando você tem um rico no poder ou quando você tem alguém no poder de forma bastante rica. É a tentativa de evitar as rebeliões internas
ali nessas mudanças que havia. Conceito do despotismo esclarecido. Aplicação das ideias iluminista no estado absoluto, né? Idealizado por quem? Por Voltaire. Locais que ocorreu essa aplicação: Portugal, Rússia, Áustria e Prússia, né? Onde ocorreu isso. Aqui tem um quadro comparativo, onde vocês poderão congelar a imagem para ver logo em seguida país, rei e as medidas que tomou em cada um desses momentos. Então, Áustria, ali a gente tem o José II, o fim da servidão e relativa liberdade de imprensa, tal, e assim por diante, né? Agora a gente tem a importância do movimento, desses movimentos, dessa briga pelo iluminismo, né? Então fez com que a Europa tivesse depois uma série de situações que levassem à independência dos Estados Unidos. Tivemos a Revolução Francesa, tivemos a Revolução Industrial e assim por diante. Tivemos várias outras situações que levaram eles a isso, ok? Foi essa aula onde falamos da crise do iluminismo a crise do antigo regime e falamos do iluminismo. Muito obrigado e até uma próxima.